Doutor Alfredo, eu posso ser preso pela ação de improbidade administrativa? Você não pode ser preso. Você sabe quais são as penalidades em uma ação de improbidade administrativa? A dúvida de muitas pessoas que estão sendo processadas pela improbidade administrativa é acerca das penalidades. Alfredo, será que eu vou votar? Será que eu vou ter que indenizar a administração? Será que eu vou perder meus bens? Será que eu vou ser preso? Essa é uma das muitas dúvidas que norteiam a cabeça de quem está sofrendo um processo de improbidade administrativa. Meu nome é Alfredo Negreiros, sou advogado e vou lhe auxiliar neste processo para que você saiba que, se você está sendo réu em um processo de improbidade administrativa, pode ter certeza que eu fiz esse vídeo para lhe auxiliar, para que você saiba quais são as eventuais penalidades que você pode estar sofrendo por ser réu em uma ação como essa. Você pode se perguntar, Alfredo, que ações são essas que a lei de improbidade administrativa ela pune? Basicamente, a lei ela separa as condutas da improbidade administrativa em 3 grupos. A gente não vai discorrer especificamente sobre todos os atos que geram improbidade administrativa, até porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é explicar as penas. A gente vai só entender basicamente os 3 grupos que geram a ação de improbidade administrativa contra você. E basicamente o primeiro deles é o enriquecimento ilícito, que nada mais é do que você se aproveitar do seu cargo público para enriquecer às custas da administração. Você não causa especificamente um prejuízo ao erário público, mas você recebe um valor em decorrência de um benefício que você tem por ocupar um cargo público. Uma situação muito comum é cobrar propina para praticar determinado ato dentro da administração pública. Isso é um enriquecimento ilícito. A partir do momento que você se aproveita da sua função para cobrar determinada quantia em dinheiro para praticar determinado ato. Aí nós temos o enriquecimento ilícito. Outro grupo também é o do prejuízo ao erário, que nada mais é que você praticar alguma ação ou omissão que vai causar algum prejuízo ao erário público. Por exemplo, fraude à licitação pública. Você não está se enriquecendo diretamente, mas está causando um prejuízo direto à administração pública a partir do momento que você faz ela adquirir, por meio de uma licitação, equipamentos superfaturados, por exemplo. Você está causando um prejuízo ao erário. Ou então você fazer que a administração ela alugue um imóvel com valor muito acima do mercado. Você está causando um prejuízo ao erário público. Então você não está se enriquecendo diretamente, mas sim causando um prejuízo ao erário. E o terceiro grupo é a violação aos princípios da administração pública. É você praticar determinado ato que vai acabar atentando, violando contra a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública. Basicamente, esses são os 3 grupos de atos improbos e cada um existe uma série de penalidades específicas que eu vou trabalhar com você agora. O primeiro grupo de penalidades que eu tenho para trabalhar com você é aquele caso de enriquecimento ilícito, que nada mais é do que você usar o cargo público para se enriquecer às custas da administração. E o primeiro deles, a primeira penalidade, é a perda de bens e valores que você adquiriu em prol do seu cargo. Aqui você não causa diretamente um prejuízo ao erário público, mas você se enriquece ilicitamente às custas do cargo público que você ocupa. Muito comum no caso de cobrança de propina. Então essa é a primeira penalidade, perder o dinheiro que você ganhou. A segunda penalidade, perder o seu cargo público. Se você é prefeito, você perde um mandato. Se você é vereador, você perde um mandato. Se você é concursado, você perde o seu cargo público. Então essa é uma segunda penalidade se você for condenado por enriquecimento ilícito, então fique muito atento a essas situações. Outra penalidade é a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Se você for condenado por enriquecimento ilícito, você pode ter por suspenso os seus direitos políticos por até 14 anos. Você não pode nem votar, nem ser votado. Outra penalidade é uma multa civil.
correspondente àquele dinheiro que você ganhou. Ou seja, você, além de perder o dinheiro que você ganhou, você ainda pode pagar uma multa civil, uma indenização correspondente ao valor da propina que você recebeu. Então, se você recebeu R$100 mil de enriquecimento ilícito, você ainda pode pagar mais R$100 mil ou R$50 mil, independente do valor que você adquiriu, em decorrência do cargo que você ocupa, você vai ter que indenizar aquele mesmo valor. Você vai ter que devolver, perder esse dinheiro, ainda vai ter que pagar uma multa civil correspondente a esse valor que você adquiriu ilicitamente. Além disso, você também vai estar proibido de contratar com a administração pública por até 14 anos. No enriquecimento ilícito, 14 anos é um número muito expressivo, porque se você for condenado por enriquecimento ilícito, você tanto tem seus direitos políticos suspensos por até 14 anos, ou seja, você perde seu direito de votar e ser votado por até 14 anos, como você também é proibido de contratar com a administração pública. Então o prejuízo aqui ele é enorme. Se você vive de licitação, por exemplo, você, no seu próprio nome, não vai poder mais contratar diretamente com a administração pública por até 14 anos. Claro que isso vai depender da sentença que o juiz fixar no seu processo, mas sabe que o juiz pode colocar essa penalidade, suspender seus direitos políticos por até 14 anos e ainda proibir que você contrate com a administração pública por até 14 anos também. Agora a gente vai trabalhar aqui as penalidades do prejuízo ao erário, que se assemelha muito com as penalidades do enriquecimento ilícito, com pequenas alterações. Veja que, diferente do enriquecimento ilícito, aqui nós temos como pressuposto o prejuízo ao erário. Não significa necessariamente que você não vai ganhar dinheiro do prejuízo ao erário, mas o que diferencia é que aqui, além do servidor público ele ganhar dinheiro, ele ainda causa um prejuízo direto à administração pública, aos cofres da administração pública. Por isso que a primeira penalidade no prejuízo ao erário é o ressarcimento. O que seria isso? Seria você ressarcir diretamente à administração pública o prejuízo que você causou a ela. E aqui chama a segunda penalidade, que é você, enquanto agente condenado por improbidade administrativa no prejuízo ao erário, você perder os bens e valores que você ganhou em decorrência daquele prejuízo que você causou à administração pública. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Digamos que você fraudou uma licitação, fez a administração pública, o município X, adquirir R$1.200.000 em contratação de equipamentos. Agora, digamos que esses equipamentos, na prática, só valem de verdade R$1 milhão. Se você adquiriu equipamentos por R$1.200.000, que na prática só valem R$1 milhão, nós temos como prejuízo ao erário R$200 mil. Então, R$200 mil é o prejuízo ao erário que você vai ter que ressarcir. Mas digamos que para fraudar essa licitação, por baixo dos panos, você ganhou R$50 mil. Então, na prática, além de ressarcir os R$200 mil à administração pública, você vai ter que perder os bens e valores que você adquiriu ilicitamente. Então, além de devolver os R$200 mil de prejuízo da administração pública, você vai ter que perder os bens e os valores, aqui no nosso exemplo, no valor de R$50 mil. Então, tem um ressarcimento ao erário e tem também a perda de bens e valores que você adquiriu ilicitamente, que no nosso exemplo seria os R$50 mil. Aqui nós vamos ter também a perda do cargo e da função pública. Se você é vereador, prefeito, concursado, você acaba perdendo o seu mandato eletivo ou então o seu cargo público. E nós temos aqui também a suspensão dos direitos políticos. Só que neste caso, a suspensão dos direitos políticos pode ser por até 12 anos. Diferente do enriquecimento ilícito, que é 14, aqui a penalidade pode chegar até 12 anos. Nós temos aqui também no prejuízo ao erário a multa civil prevista também para o enriquecimento ilícito. Você pode ser condenado a pagar uma multa civil correspondente ao dano que você causou ao erário. Ou seja, além de perder os bens e valores que você ganhou, ter que ressarcir o prejuízo da administração pública, você ainda tem que pagar uma multa civil correspondente ao valor do dano que você causou. E por fim, você pode também ser proibido de contratar com a administração pública por até 12 anos. Então vemos que é extremamente prejudicial, principalmente se você trabalha com licitação junto a municípios e governos. E o último grupo de atos improbos
é aquele processo de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. Esse tipo de processo é o mais comum, mas dos males o menor, porque a penalidade aqui vai ser menor. As únicas penalidades são você ressarcir o dano que você causou à administração pública e você também pode ser condenado a pagar uma indenização, uma multa civil correspondente a 24 vezes o valor do seu salário. Ou seja, você pode ser condenado a ter que indenizar a administração de acordo com o prejuízo que você causou por até 24 vezes o valor do seu salário. E nesse caso aqui também você pode perder a possibilidade de contratar com a administração pública, mas apenas por até 4 anos. É totalmente diferente do enriquecimento ilícito e também do prejuízo ao erário, porque aqui você só perde esse direito por até 4 anos. E um benefício que a gente não pode deixar de mencionar, que neste caso específico, você não perde o seu cargo público e também você não tem os seus direitos políticos suspensos. Então, isso aqui a gente já pode ver que a penalidade ela é bem mais branda se comparado aos outros grupos de atos improbos. Então, é um benefício aí que você pode ter se responder a um processo por violação aos princípios da administração pública. Outra dúvida muito comum e que me perguntam bastante, que é uma grande preocupação de quem responde um processo de improbidade administrativa. A pessoa pergunta: doutor Alfredo, eu posso ser preso pela ação de improbidade administrativa? E eu sou categórico em afirmar: pela ação de improbidade administrativa você não pode ser preso. Você pode ter seus direitos civis suspensos, como o de votar, sofrer um prejuízo patrimonial, isso não tenha dúvida. Agora, ser preso, você não pode ser preso em decorrência da ação de improbidade administrativa. Mas veja bem, nada impede que esses atos que são investigados e são objetos de uma ação de improbidade administrativa também sejam objeto de uma ação criminal separada. O que eu quero dizer com isso? É que uma ação de improbidade administrativa pode configurar um crime, como peculato, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, e isso não impede que seja investigado na esfera criminal. Então, ao mesmo tempo, você pode responder uma ação de improbidade administrativa e pode também responder a um processo criminal decorrente do mesmo ato. Só que as penalidades vão ser completamente diferentes. No processo criminal, você pode sim receber uma pena de prisão, então fique muito atento a isto. Por fim, a mensagem final que eu trago a você é a seguinte: responder um processo de improbidade administrativa ou um processo criminal é algo que vai afetar diretamente a sua vida e a vida da sua família. Por isso, jamais negligencie a sua causa. Sempre busque um profissional responsável que saiba de fato manejar um processo desta natureza. É preciso ter experiência, é preciso ter conhecimento técnico. Não se arrisque colocando a causa da sua vida na mão de um aventureiro, porque a sua vida, a sua dignidade, o seu projeto de vida e o seu futuro estão em jogo. Então é muito importante que um profissional qualificado tome conta do seu processo. No mais, eu lhe desejo boa sorte e me coloco à sua disposição para lhe auxiliar. Se você quer falar diretamente comigo, quer conversar acerca do seu caso, eu vou disponibilizar links de acesso aqui embaixo diretamente para o contato comigo ou com minha equipe. Se ficou dúvida, se você gostou desse vídeo, compartilhe para alguém que você acha que vai ser importante receber essas informações. Meus links estão aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e coloque também um like aqui embaixo. Lhe desejo boa sorte, fica com Deus e até a próxima.